Bora lá, nenéns, bora lá? Mais uma protozoose. Vem comigo, nenéns. Bora, 10 minutinhos de protozoose. Vamos lá? Bora? Qual que é a próxima protozoose? Bom, a próxima protozoose, pessoas, é bastante cobrada no Enem, bastante cobrada em vários vestibulares, né? Mais ou menos você já sabe o que a gente está falando. Estamos falando aqui da doença, do mal de Chagas. Lembra dele? Carlos Chagas, né? Homenagem ali a Oswaldo Cruz, não é isso? Então tá aqui, neném, ó. Doença de Chagas, mal de Chagas, que anteriormente estava bastante aqui da região sudeste aqui de Minas, mas hoje a doença de Chagas diminuiu a incidência, mas se espalhou por várias outras regiões, tá? Agente etiológico, Trypanosoma cruzi é o protozoário, é agente causador da doença, e tem aqui o vetor. O vetor, né, vulgarmente a gente chama de barbeiro, chupança, né? Que pode pertencer a vários gêneros, que são eles: Triatoma infestans, né? Panstrongylos, Rhodnius, são gêneros de insetos. O mais comum, o mais comentado em vestibulares é o Triatoma infestans, tá? Então esse inseto, é um inseto, só para a gente lembrar, né? Ó, 3 pares de pernas, né? Então é um inseto pertencente a um grupo chamado de Hemiptera. E esse animalzinho a gente vai ver que ele se alimenta de sangue, quando se fala ali, né, principalmente da fêmea, para poder abastecer o ovário dela, né? Então, hematófago, enquanto os machos, em muitas espécies, são fitófagos, se alimentam de seiva. Bora, vamos ao ciclo então, ó. Doença de Chagas ou mal de Chagas. Quem tá lá então, ó? Barbeiro ou chupança, tá aqui. O que a gente não pode esquecer, prof? Nós não podemos esquecer algumas informações importantes. Por exemplo, nome barbeiro e chupança se deve ao hábito noturno. Cri, cri, cri. Sim, neném, ó. Ele sai para se alimentar à noite, né? Ele sai para forragear, buscar alimento à noite. Ele é um inseto notívago e ele se alimenta de sangue. É nesse horário que as pessoas estão dormindo. Professor, mas ele sai à noite? Quer dizer que ele ficou escondido durante o dia? Sim, neném. Então, locais que oferecem muitos esconderijos para esses insetos, né? São os locais, no caso, que podem ter uma propagação maior dessa doença. Lá, quando eu falei antigamente, lá em Minas, né? Não só na região de Minas, mas em outras regiões, tinham muitas casas de pau a pique, casas de barro batido, e essas casas ofereciam e oferecem ainda esconderijo para o inseto. Assim como, né, quando se fala ali, né, da criação de animais, o galinheiro muito perto das casas, né? Então, os sítios bem menores, tal. Então, alguns locais, como entre eles, como eu falei para vocês, o galinheiro, né, onde ficava ali o gado preso, né, muito perto das casas das pessoas de quem morava no sítio, essa proximidade, então ela poderia ajudar o inseto a passar desses estábulos dos galinheiros para dentro da casa, né? Lembrando que estábulo e galinheiro tem oferta ali uma grande quantidade de esconderijo para esses insetos durante o dia, tá bom? Então nós vamos tomar cuidado porque, sim, uma estratégia de se combater vai ser essa. Combater o local de esconderijo desses insetos. Mas vamos lá, neném, vamos lá. E aí, professor? Bom, aí à noite ele vai lá, então, se alimentar, né? O aparelho bucal, introduz o aparelho bucal na pessoa, né? Fura a pele da pessoa, só que tem um detalhe aqui importante. Então, esse barbeiro vai furar ali a pele da pessoa, né? Pode ser no rosto, pode ser, normalmente no rosto, no canto da boca, no canto do nariz, no canto dos olhos. Ele desenvolve aquilo que é chamado de hematofagia, estou gaguejando aqui, hematofagia, não é? Mas ao mesmo tempo quero que você preste atenção no seguinte, neném. Entra sangue no intestino dele, que é curto, o intestino dele é curtinho, ao mesmo tempo que ele vai se alimentando de sangue, ele vai defecando. Eca, eca, nenéns. Ele defeca. Então, nas fezes do barbeiro, é possível encontrar, se ele estiver contaminado, é possível encontrar, então, uma forma pertencente ao tripanossoma. Tá aqui a forma flagelada, tal, né? Tá lá nas fezes. Só que ele fez um furinho, não fez? Para tirar o sangue. Esse furinho pode coçar. E aí a pessoa, sem querer, sem saber, lógico, pode levar a mão ao rosto e coçar, né, neném? Coçar o rosto, tranquilo? Ao coçar o rosto, essa pessoa, sem querer, então vai espalhar as fezes sobre a feridinha provocada pelo aparelho bucal e aí esse protozoário entra. Então tome cuidado, hein? A entrada desse protozoário se dá por um acidente, né? As fezes espalhando ali na região onde tem o furo, tá bom, neném? E aí acidentalmente, então fezes com o formato flagelado trypanosoma. E aí, professor, bom, caiu na corrente sanguínea, vai passear, vai dar um boom pelo corpo, né? Vai dar uma voltinha pelo corpo ali, neném.
E aí esse protozoário vai em busca de alimento e reprodução. Vem comigo, neném, ó. Agora o indivíduo já está infectado com a doença, né? Aqui tem uma fase que é chamada fase aguda. É essa pessoa onde o inseto picou ali pode desenvolver um inchaço, alguns chamam de chagoma, né? Dependendo da região. Outros falam que apresenta um sinal, chamado de sinal de Romanhã, mas está inchadinho ali a região do canto do olho, ou o rosto inteiro está inchado. Pode ser uma fase inicial, a gente chama de fase aguda, relacionada à doença. Tá certo, nenéns? Continuando. O protozoário, ao longo do tempo, vai procurar tecidos, é onde ele vai se alimentar. Qual tecido, professor? Qualquer tecido que ele puder retirar alimento, inclusive o sistema imunológico. Sim, ele procura células brancas de defesa, né? Ele pode se reproduzir dentro de células brancas de defesa. Mas, em geral, procurando um tecido, ele invade o tecido e quando ele estiver no interior do tecido, o que ele vai fazer? Tcharam! Ele vai se reproduzir, né? Ele vai criar ali o que alguns pesquisadores chamam de ninho. Então aqui, olha, ele nem vulgarmente ninho. Então ele entra para poder se reproduzir, ele perde o flagelo dele. Eu só quero que você se lembre que dentro do tecido, lá na espécie humana, dentro da espécie humana, a reprodução é uma reprodução assexuada, tá, neném? Ó, reprodução assexuada. Tanto no ser humano quanto no protozoário, reprodução assexuada, tá bom? Então aqui a gente não vai falar aqui de hospedeiro definitivo nem intermediário, só reprodução assexuada. Ele se reproduz, ali tem uma fase, então, que é uma fase que não tem flagelo, forma-se um ninho, e aí essa estrutura aflagelada, ela sai desse ninho, sai do tecido e vai cair na corrente sanguínea. Não antes, sem causar danos, que a gente vai falar depois, né? Ele pode lesar esse tecido, provocando uma inflamação, né? Uma resposta imunológica contra o tecido, e muitas vezes esse tecido aumenta de tamanho ali, não sendo possível reverter o processo, principalmente quando se fala em tecido muscular. Tá bom, nenéns? Bora lá? Caiu na corrente sanguínea agora, saiu dali. Quando ele cai na corrente sanguínea, novamente ele adquire flagelo. Então repare que aqui o prof tinha colocado o quê? O prof colocou uma forma, que é uma forma, né? Olha, flagelada, né? Vou desenhar aqui. Ele cai no tecido sanguíneo, ele cai no tecido sanguíneo. Oh my God, perdi minha caneta outra vez. Oh, minha caneta é meio rebelde, neném. Meio rebelde a caneta. Ó, tá, pronto, tá aqui, ó. Achei a caneta. Então ele cai na corrente sanguínea. Eu fui tentar mudar a cor. Toda vez que eu vou tentar mudar a cor, eu perco a caneta. Vou deixar vermelho mesmo, tá bom? Ó. Então tá aqui, né? Caiu na corrente sanguínea, beleza. E aí na corrente sanguínea. Não, beleza, caiu na corrente sanguínea, né? Mas é perigoso isso, mas tudo bem, ó. Tá aqui, é a forma flagelada. Oh my God, tá aqui, ó. É a forma flagelada, então, ele só tem um flagelo aqui, ó, tá? É uma forma flagelada que cai na corrente sanguínea. Daqui a pouco a gente vê qual é o formato dela, tá bom, neném? Então, caiu na corrente sanguínea, tem uma forma de flagelo. Tá aqui, ó. Forma flagelada, beleza. Plá, caiu na corrente sanguínea. E aí, professor? E aí, se ele caiu na corrente sanguínea, neném, automaticamente ele vai procurar mais o quê? Mais tecidos. Então, ele fica descrevendo esse ciclo aqui, ó. Ele procura tecidos constantemente e entra no ciclo. Com o passar dos anos, isso vai agravando, né? Então, esses tecidos vão sendo atacados periodicamente e aí pode demorar alguns anos para a pessoa desenvolver uma fase que é mais tardia, que a gente chama de fase crônica, né? Com um aumento exagerado no tamanho do tecido, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, na corrente sanguínea, essa pessoa que está infectada, um ou outro barbeiro pode picar essa pessoa e sugar, né? Sugar esse protozoário que está ali, neném. E aí o protozoário vai para onde, prof? O protozoário vai, então, para a corrente sanguínea, caiu na corrente sanguínea, né, da pessoa, ele vai para o intestino do barbeiro. E lá no intestino do barbeiro, ele tem uma reprodução, que é uma reprodução assexuada também. Então, olha, no barbeiro também tem reprodução assexuada, tá? No barbeiro, a reprodução também é assexuada. Só um detalhe, o formato que tem no barbeiro é um pouquinho diferente. Para você que vai prestar em área de biológicas, talvez isso seja interessante. Para você que vai ficar no Enem e tal, né? Isso não é tão interessante, não. Mas tem forma. Ah, nem vou desenhar. Ó, quer ver uma coisa? Vou colocar aqui, ó. Então tem três formas. Presta atenção aqui, ó. Tem três formas, tá? Duas dessas formas podem aparecer na espécie humana e uma aparece no barbeiro. Ah, melhor assim, ó. Não vou desenhar, não. Tá bom, nenéns? Então tá aqui, fica mais rápido. Vou só apagar aqui a seta. Dá para apagar? Dá. Dá para apagar. Vou apagar a setinha aqui, beleza? Apaguei a setinha. Fica mais claro, são três formas. A primeira forma é a amastigota. Tá? Mastigou é flagelo, certo? A significa não. Então a forma sem flagelo, onde está? No tecido, que eu tinha falado para vocês, ó. Está aqui no tecido, a forma sem flagelo, tá? É a forma que está lá no tecido. Beleza, professor?
E a outra forma? A outra forma, a letra B, é a epimastigota. Essa que é encontrada no inseto, tá? Essa encontrada no inseto, tem variações dela, mas essa é encontrada aqui no inseto, tá bom? Onde tem a reprodução assexuada. Então, epimastigota dá origem a mais epimastigota. E a última é a tripomastigota. Aonde eu encontro, prof? No ser humano. Então, quando eu falei que ele entra no ser humano, ele entra como tripomastigota. Se reproduz no tecido e sai do tecido como tripomastigota, tá? Então, para você que vai prestar os vestibulares mais chatinhos, né? De repente em Minas, sul do país, nordeste do país, né? Então ele pode pedir as fases, a mastigota, epimastigota, tripomastigota. Aqui, né, é um pouquinho mais difícil cair o nome dessas etapas. Então, vale a pena guardar para quem vai prestar uns vestibulares mais específicos. Tranquilo? Beleza? Guardar aí o ciclo, então? Fácil, né, neném? Fácil. Muito fácil. Preste muita atenção nele, é muito importante, hein? Cai nas provas, né, neném? Cai nas provas de vestibulares e cai nas nossas provas também, neném. Uma doença muito cobiçada e os professores geralmente colocam, tá? Geralmente colocam nas provas. Bora lá? Vamos ver aqui, ó. O que mais que eu tenho, professor? Vamos lá, nenéns? Quais são os sintomas? Então, eu falei para você que tem 2 sintomas, tá? Um é na fase aguda. O que é a fase aguda? Que acontece ali logo no início. Ele sugou sangue do rosto da pessoa, então a pessoa pode acordar com o rosto um pouco mais inchado, o olho inchado, né? É chagoma, como quando o rosto está meio inchado ali, né? Uma região maior inchada, e os olhos inchados, tal, pálpebra, né? Inchada ali, é chamado de sinal de Romanhã. Fase crônica pode aparecer tardiamente, né, depois de muitos anos, 20, 30 anos mais ou menos, tá? É de tanto ser infectado ou infeccionado, né? Um órgão pode desenvolver um crescimento exagerado. Nós estamos falando de tecido muscular. Se for o coração, cardiomegalia, tá? É irreversível. Se for o esôfago, esôfagomegalia. Se for o cólon, lá do cólon, lembra, nem do intestino, certo, intestino grosso ali, colomegalia, né? Então, colomegalia. Então, nesse caso, o crescimento exagerado do tecido muscular. O que pode apresentar mais perigo é a cardiomegalia. Lembrando que muitas vezes uma pessoa tem, né, ela tem um mal de Chagas, mas ela não sabe, porque ela não desenvolve os sintomas, como por exemplo, batimento acelerado do coração, taquicardia, ou então bradicardia, que é um batimento menos acelerado do coração, mais lento. Então, nem sempre o coração dessa pessoa vai desenvolver sintomas que são perceptíveis. Lógico, se ela for ao médico, isso vai ser registrado. Mas algumas condições, essas pessoas vivendo em regiões muito afastadas, não conseguem ter acesso a atendimento hospitalar, então às vezes ela não sabe que tem doença de Chagas e não falece em decorrência da doença de Chagas, tá bom, neném? Mas ela pode ser uma comorbidade, ou seja, junto com outras doenças, pode sim levar o indivíduo a óbito, tá bom? Bora lá? Até sozinha mesmo ela pode levar o indivíduo a óbito, tá bom? Tá aqui, então, ó, cardiomegalia, temos um coração de tamanho normal e temos aqui um coração, né, que aumentou o tamanho dele, tá bom, meninos? Então houve uma dilatação desse coração. E aí isso faz com que exija mais força, o batimento pode ser mais lento, como eu falei para vocês, bradicardia, né? Ou ele tá ali com episódios de taquicardia, tá bom? Tranquilo? O que mais, prof? Meninos, uma atenção especial aqui, ó, com relação à profilaxia. Construção de casa de alvenaria, que eu apontei para vocês ali, né, onde ele pode se esconder, no caso, em caso de pau a pique. Casa de alvenaria são casas de tijolos, aí ele não teria oportunidade de se esconder, tá? Então, a construção de casa de alvenaria é uma forma de prevenção, tá bom? Monitoramento dos insetos, lógico, né, neném? Sim, sair à mata e observar se tem as espécies que transmitem, ou até mesmo dentro das casas. Então, é legal fazer um monitoramento para ver se tem lá os gêneros que transmitem essa doença, tá bom? Monitorar também os pacientes, né? Monitorar se as pessoas têm ou não. Se elas tiverem tratamento do doente, aqui tem uma observação especial. Na natureza, existe um ciclo que fica, entre aspas, em harmonia. Né? É o ciclo entre o Trypanosoma cruzi, o inseto, que é o barbeiro, e alguns reservatórios naturais. Entre eles, o gambá. O gambá pode ser um reservatório natural, significa dizer que o gambá, neném, passou por uma seleção natural e hoje em dia o gambá já não fica tão doente assim com essa doença, né? Então ele não desenvolve, por exemplo, uma cardiomegalia a ponto de matar o animal. Não, não debilita ele. Então houve um equilíbrio entre parasita e hospedeiro. Só que nesse caso, como o gambá está próximo ao ser humano, na verdade o ser humano, né, invadiu a mata e ficou próximo ao gambá, então o gambá acaba sendo um reservatório natural. A partir do momento que tem um inseto ali, sim, poderia ocorrer um vínculo com o ser humano. Professor, o que eu faço então? Monitorar os gambás.
né, monitorar os gambás. A pessoa vai matar o gambá? Não, neném. Vai fazer um tratamento para que, né, esse gambá que não desenvolva doença ou não transmita doença e até mesmo combater o próprio inseto. Outro que pode ser um reservatório natural também é o tatu. Então, veja bem, a gente não vai sair por aí matando esses animais, não é, pessoas? Mas sim tentar quebrar o ciclo, e para tentar quebrar o ciclo, um dos segredos é o inseto. Então, o combate ao inseto ali é menos agressivo do que o combate a esses vertebrados. Tranquilo, neném? Beleza? Que a paz esteja no seu coração, né? Que esteja preparado então para prestar sua provinha e que use também esse conteúdo para prestar aí o vestibular, tá bom, nenéns? Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.